vem nessa semana aqui uma quadratura de Sol com Saturno, então aguenta que vai acontecer nessa semana. Marte vai ingressar em Capricórnio, a exaltação, mas ele vai chegar meio torto ali, combusto pelo Sol, e ainda a gente tem uma fase nova iniciando um ciclo lunar, último do ano civil, e vamos entender como essa semana que vai do dia 14 ao dia 20 vai fluir. E vou já, antes de começar a falar sobre as influências do dia a dia, pedir para vocês se inscreverem, ativarem as notificações. Ali no sininho tem a opção de principais notificações ou todas, coloquem todas, porque aí vocês recebem todas as notificações do canal, dos vídeos que eu posto, né? Eu posto vídeos diariamente. Se você não conseguir acompanhar as reflexões diárias, eu deixo aqui a minutagem e você acompanha diariamente aqui desse vídeo também, tá bom? Bom, vou pedir para vocês deixarem comentários, curtirem, hypar o vídeo, tudo isso me ajuda bastante aqui no canal, anima também para a manutenção do projeto. E vou convidar quem gosta de estudar astrologia, né, gosta de ir a fundo, a gente tem algumas maneiras, né, para estudar. Aqui no canal do YouTube tem a seção de membros, a gente tem 2 níveis, e tem os cursos da plataforma EAD aprenderastrologia.com.br, tem desconto de 50% agora no final do ano, é só pegar o cupom aqui, tem que adicionar esse cupom no carrinho onde aparece a palavra cupom. E também para vocês me seguirem, lá no Instagram também eu posto, assim, sempre algumas coisas em nível técnico, lógico que lá, assim, geralmente eu posto mais em texto, né, então ele tem tem limitação, né, de tamanho do texto, mas sempre ali a abordagem é técnica também, tá, gente? É um Instagram profissional ali do trabalho de astrologia, tá bom? Então, me acompanhe e vamos falar então dessa semana que promete alguns eventos. Ela não vem com muito movimento no céu, assim, não tá muito estranha, né? Porque às vezes a gente pega semanas assim que tem um dia sem nenhum aspecto e depois compensa no outro dia com 5, 6. Essa semana ela vem com uma quantidade equilibrada. Então vamos ver como tudo isso vai se desenrolar. Bom, a semana inicia com a lua em Libra, né? Quem acompanha aqui diariamente viu aí no vídeo da sexta que eu falei um pouco de sexta e sábado. A lua ingressou em Libra na sexta, ali no comecinho da tarde. Então, no domingo, ela tá aqui em 22 graus. E o primeiro aspecto da lua vai ser o sextil com o Sol. Ela vem da sequência de sextis. Ela fez o sextil aqui com o Mercúrio, depois com Vênus, e agora ela vai ter um sextil com o Sol. Esse sextil ele vai ser ali no meio da manhã do domingo, exatamente às 10h20. Ele é interessante, ele é calmo, né, gente? Sextis são aspectos leves. Talvez a gente não perceba assim um grande volume de energia, né? Porque o Sol ele tem aqui um ponto da queda dele no signo de Libra, mas sendo o sextil um aspecto fácil, tranquilo, eu penso que a virada do sábado para o domingo é bastante agradável. Então, assim, vocês podem programar atividades no domingo, pensando em fator de iniciativa, até esse momento 10h20, que fica bem legal, né? O Sol tem domínio aqui no fogo, né? Então ele tem uma característica legal, tá próximo do lote da fortuna. Isso tudo vai acrescentando facilidades para as iniciativas para esse momento aqui, né? Então 10h20 é o momento perfeito do sextil. Bom, e aí, gente, logo em seguida, a Lua vem para uma quadratura a Júpiter, que vai ser logo em seguida mesmo, 11h33, então 1 hora e pouquinho depois. Então, a gente vai perceber menos a influência da quadratura entre a Lua e Júpiter. Olha, eu penso assim, o importante aqui é não exagerar, tá? Então, assim, não exagerar nas mudanças, se você estiver aplicando alguma mudança, se estiver lidando com assuntos de plano jurídico, coisas assim que envolvam contratos e tal, né? Olha os detalhes e tudo. Na questão de confiança e do otimismo, de maneira geral, também tem que ter cautela, né? Porque a quadratura, ela sempre distorce. Mesmo que a gente tenha Júpiter exaltado, ele está num ponto onde a Lua tem força, mas é uma quadratura, e as quadraturas são indicações de impedimentos, de problemas, né? Prejudicam esse fluxo de prosperidade relacionado a Júpiter, sem contar que ele está retrógrado. Então, é mais nesse campo dos exageros que eu penso que a gente tem que ter cautela. Então, atenção para não exceder assim com confiança, exceder no otimismo, né? Com gastos, com os assuntos ligados à prosperidade, com temas jurídicos, assuntos humanitários também, né? Então, pega um pouco de distorção. E como Júpiter está no signo da água, também assuntos relacionados ao ambiente marítimo e tal, se você tiver alguma atividade assim, é ser cauteloso, né?
Então, mais nesse campo. A gente percebe a fluência própria, assim, do aumento, 1 hora e pouco, né? Depois que a Lua passa pelo sextil com o Sol. Agora, no domingo, a Lua não tem novos aspectos perfeitos, depois que ela passa por essa quadratura. Nós vamos ter a Lua se aproximando do sextil a Marte. Então, o que nós vamos perceber depois que a Lua passa pela quadratura é o aumento da influência do sextil. Olha que já até aparece aqui, né? Então, antes até de Marte mudar para Capricórnio, ele está bem no finalzinho de Sagitário, a Lua chega a um sextil. E esse sextil ele vai ser na madrugada da segunda-feira, 00h36. Então, o que nós vamos ter no domingo à tarde, depois que a Lua passa por essa quadratura, é um outro momento de favorecimento. Aqui, assim, o que nós vamos perceber é uma certa empolgação, dinamismo, mas assim, o aspecto do sextil é leve, ele é bom, mas ele é muito leve. E uma atenção que a gente precisa ter é a proximidade de Marte ao Sol, porque ele está excessivamente quente, excessivamente seco. E essa dinâmica, ela empolga demais, né? Quando o planeta fica combusto, ele fica num ponto cego. Por exemplo, a tomada de iniciativa de alto risco precisam de cautela, porque pode ter iniciativas despreparadas, assim, sabe? Agitação mesmo, eu diria. Agora, como a natureza de sextil não cria um clima de tensão, não cria um clima assim violento, agressivo, de destruição. Mas ele é bem agitado, então ele é sujeito a algumas imprevisibilidades, mesmo sendo sextil, tá? Empolga, assim, né? Ele é bem dinâmico, é apressado, a gente pode até sentir um pouco, ter essa sensação das horas passando um pouquinho mais rápido, né? Mas a gente vai percebendo essa influência ao longo da tarde, já muito mais forte, da tarde do domingo, porque ela vai ser perfeita na madrugada da segunda, né? Como eu falei para vocês, olha. Quando Marte tiver quase com o pé lá em Capricórnio já, né? Vai ser 00h36. Então, nós vamos perceber mesmo no domingo, tá? Domingo é bem acelerado, né? Ele vai dar uma dinâmica bem acelerada durante a tarde, tá? Até para algumas iniciativas pode ser interessante, desde que você não esteja arriscando demais, tá, gente? Cautela. Mas para atividades competitivas pode ser interessante, né? Por exemplo. Vai ser um clima bem despojado, assim, com perfil veloz, né? A gente vai perceber isso. Agora, a segunda é essa dinâmica Lua-Marte, assim, vai ficar bem nessa dinâmica, porque depois desse sextil, a Lua ingressa em Escorpião, mas é muito mesmo em seguida, gente, é 00h51. Passou 00h36 pelo sextil a Marte, 00h51 chega a Escorpião, não é um ponto muito legal para a Lua, né? Ali é o ponto da queda da Lua. Em termos de clima, ela fecha um pouco porque o Escorpião é um signo da água, vai para um perfil mais concentrado, mais analítico, mais permeável emocionalmente, né? Ele entra um pouquinho nesse campo, então, assim, diminui um pouco da velocidade, né? Vai pegar uma tônica muito cara de Marte aqui na segunda-feira. Então, nós vamos perceber essa mudança de clima já desde a hora que a gente acordar, né, na segunda-feira. E aí, ainda no meio da madrugada, quando for 4h34, aí é Marte que ingressa Capricórnio. Aí é o que eu falei para vocês, ele ingressa meio torto, porque o Capricórnio, a exaltação de Marte, é um ponto bem robusto, tem uma característica de força, de sustentação, de coragem, de produtividade e de combate, assim, ele é bem forte mesmo, né? Imagina uma tendência, assim, bem de força. Às vezes até nos excessos um pouco bruto, que é exatamente o que a gente vai precisar ter atenção. Porque mesmo que o Sol esteja em Sagitário, em nível físico, ele está ocultando Marte, né? Fisicamente, fator astronômico, ele está ocultando Marte. E isso caracteriza a combustão, mesmo Marte ingressando aqui em Capricórnio. E o momento exato casime, né, quando o Sol chegar ao mesmo grau de Marte, vai acontecer agora aqui em Capricórnio, né? Logo que o Sol ingressar em Capricórnio. Então, até lá, o Marte ele vai ficar um pouquinho distorcido, oculto. Então, o que eu penso, assim, ele sai do campo muito agitado, imprevisível, um pouco mais confuso ali, né? Em Sagitário, entra em Capricórnio, que é um pouco mais sustentado para Marte, onde ele inclusive tem mais força, já não fica agitadão, só que ele fica um pouco bruto, tá? Então, por questão da combustão, né? Ele vai ficar um pouco bruto, vai acrescentar mais secura natural. Enquanto em Sagitário ele ficava excessivamente quente, aqui ele vai ficar excessivamente seco, né?
E a secura ela é meio ríspida, assim, né, meio travadona. Então, vamos, ter cautela nas iniciativas, né, nos movimentos, conversas, enfim, né, para resolver coisas, para lidar com os assuntos que têm essa relação com construção, com embate, com resolver, assim, procura não ser muito ríspido. Ele é bem forte, né, Marte em Capricórnio, assim, tem uma tendência bastante corajosa, mas está um pouquinho desequilibrado, tá? Mas enfim, tudo isso acontece na segunda, na madrugada, né, gente, 4h34. Aí, na segunda-feira mesmo, nós não temos novos aspectos. E demora um pouquinho ainda, olha só, porque a gente vê aqui a Lua ainda no aspecto de sextil separativo a Marte, né? Que aconteceu quando eles estavam nos signos anteriores. Só que o próximo aspecto vai ser um trígono entre a Lua e Júpiter, mas a Lua está em 1,50 de Escorpião e Júpiter está em 23 de Câncer, então vai levar algumas horas para a Lua começar a lançar os raios aqui, nessa região aqui onde Júpiter está. E a gente vai ficar um tempinho assim com a Lua fora de curso, tá, gente? Ela tá, na verdade, aqui aparece ela se afastando desse aspecto com Marte, mas o aspecto foi perfeito quando eles estavam nos signos anteriores, né? E o trígono entre Lua e Júpiter vai acontecer na terça-feira, no final do dia, 23h46. Então, na segunda, a gente vai começar a perceber a influência do trígono só lá para o final da tarde. Nós vamos pegar uma segunda-feira um pouco vaga, que eu penso que merece atenção, pelo fato da Lua estar debilitada e vai ficar uma boa parte sem aspectos, né? Então ela vai ficar vazia. E aí a Lua, nessa condição de prejuízo, ela é um pouco ríspida, excessivamente analítica, é muito permeável emocionalmente, mas num sentido incômodo, né? Não é muito amorosa, muito leve, né? A Lua em Escorpião. Então, essa permeabilidade, essa intensidade, ela fica um pouco presente na segunda-feira, que é algo que a gente precisa ter cautela, e aí eu não recomendaria para as iniciativas, porque esse período ele tá vago, né? Iniciar uma atividade com a lua assim vaga, num ponto de queda, não é bom. Então, como eu falei para vocês, o trígono entre Lua e Júpiter vai ser só na terça-feira à noite, no final do dia. A gente vai começar a perceber o aumento da influência de Lua, trígono Júpiter, lá para o final da tarde, à noite da segunda-feira, tá? Então, cautela durante a manhã e a tarde da segunda, porque tem uma tendência meio chata, né? Ela é muito profunda, muito permeável, absorvente das condições do entorno, excessivamente analítica, até para conversas, assim, não é muito interessante, né? Bom, então, na segunda é isso, aí na terça também só tem esse aspecto entre Lua e Júpiter. Ele será perfeito às 23h46 na terça-feira, né? Mas pelo menos para a terça, nós vamos pegar o dia inteiro com o aumento dessa influência. O dia inteirinho, a terça inteira, nós vamos sentindo o aumento da influência. É um trígono e ele está conectando a Lua a um ponto onde ela tem domínio e o próprio Júpiter, que está ali, está exaltado. Aí sim a gente tem uma característica de prosperidade, que dá para confiar mais nas coisas, é um perfil profundo. Ele tem também uma característica boa, assim, para processos de reserva. Se você estiver pensando, por exemplo, em investimento financeiro, ele pode ser interessante para essas reservas de médio prazo, né? De médio para longo prazo, nada de muito risco. É um perfil que alimenta bastante processo criativo e fertilidade. Isso vai ficar bastante presente na terça-feira, além do fator de prosperidade. É uma sensibilidade bastante aflorada. Atividades místicas, religiosas, atividades de processo criativo, atividades de estudos também. Júpiter é um indicador de conhecimento mais elevado, então, para os estudos superiores, por exemplo, pode ser muito interessante. Bom, é um dia, uma terça-feira, que nós vamos ter aí uma facilidade no processo de prosperidade. Para assuntos ligados a viagens, tem um senso de justiça, tem uma característica meio de adequação, já que o Júpiter está retrógrado, meio ele que dá uma consertada, né, em alguns fatores relacionados a temas jurídicos, a esperanças, a assuntos marítimos também podem ser interessantes, né, marcar viagens também pode ser muito legal. Daí vocês lembram, eu falei nas semanas passadas, né, que o triângulo da água só vai ser ativado agora pela Lua, porque o Mercúrio já mudou para Sagitário, né?
Nós ficamos ali no trígono Mercúrio, Júpiter, Saturno forte. Agora o Mercúrio mudou para Sagitário e a Lua vai ativando em alguns momentos do mês, por algumas horas, né, essa influência. E aí na segunda-feira, e aí na terça-feira é isso que a gente percebe, porque a Lua vai se aproximando do trígono Júpiter, ao mesmo tempo que ela se aproxima do trígono Saturno e reativa esse trígono da água. Por isso que a terça-feira vai ser um dia de uma sensibilidade muito elevada, de prosperidade, de conexão com mestres, quem tem que lidar com instruções, por exemplo, com professores, orientadores, pode se sentir muito bem, lidar com aconselhamentos, questões de estudos de plano místico muito bom, né? É um perfil protetor, assim, é bem legal. Bom, dia 16, terça é só isso, tá, gente? Daí a Lua vai ela se afastando desse trígono, ela começa a se aproximar do trígono a Saturno. Só que no meio do caminho, o Sol dá uma bagunçada, porque aí o Sol vai chegar à quadratura com Saturno, que foi a quadratura que eu falei para vocês no início. Então, entre o trígono de Lua Júpiter e Lua Saturno, o Sol deu uma atrapalhada aqui. A quadratura na quarta-feira vai ser às 1h33. Bom, o Sol se movimenta em torno de 1 grau por dia. Ele vem na terça, que tem esse grande favorecimento, aumentando também essa influência quase que simultaneamente com Saturno. Agora, como o fluxo da Lua com Júpiter na terça é bom, eu penso que essa quadratura ela é um pouco mais prejudicial para quem tem posição de líder, para esses líderes do mundo, ela é um pouco frustrante, atrapalha um pouco o fluxo do trígono, mas não totalmente, né? Mas para assuntos maiores de conexão mundial, conexão com o país, pode ser um pouco mais atrapalhado. Então, um movimento aqui que acaba atrapalhando um pouquinho o trígono, né? Entre a Lua e Júpiter, que é exatamente muito sensível, bastante agradável, tem um senso de justiça, né? Esse Sol quadratura Saturno ele é um pouquinho mais prejudicial, mas ele num contexto maior, assim, assuntos que representem muito o campo da liderança, ele acaba atrapalhando um pouco o fluxo, mas como eu falei para vocês, me parece pouco mais envolvendo aqui as figuras líderes, né? Tem bem esse fluxo aqui atrapalhado, tá? Então, assim, né, Sol quadratura Saturno frustra, né? Ele é uma indicação de frustração e atrapalhou a brincadeira. Bom, no momento exato, o Saturno está na casa 6. Pode também ser um indício, essa quadratura, de assuntos relacionados à infraestrutura. Pode ser, às vezes, alguma dificuldade de liderança em lidar com assuntos ligados à infraestrutura, ou indícios de, sabe, divulgações de planos relacionados à infraestrutura que não são vistos de uma forma muito agradável, mas ele frustra um pouco, principalmente para essas figuras, né? Tem uma característica meio atrapalhada, tá? Então, só atrapalhou a brincadeira da Lua com Júpiter. Mas a quadratura Sol-Saturno vai ser a 1h33 na madrugada da quarta. Aí sim a Lua chega ao trígono a Saturno. Então, é meio que a Lua vem dando uma amenizada no quadro. Ela vem segurando a onda do trígono com Júpiter. Ela vai se aproximando do trígono a Saturno quando o Sol chega à quadratura. E o que eu acho que é bom é esse triângulo sendo formado, porque eu falei para vocês que ele tem uma característica de proteção. Então, ela vai retomando o perfil. Agora, o trígono entre Lua e Saturno já não tem uma característica de alta prosperidade, né? Até porque o Saturno, aqui onde está, não está muito forte. Mas ele é mais calmo. Se aqui ocorrer algum evento muito caótico, o trígono entre Lua e Saturno acalma, dá uma baixada na poeira. Então, ele é tranquilo, né? Continua sendo favorável para estudos, continua sendo favorável para aprofundamento nas atividades que você estiver realizando. É bem interessante, assim, esse perfil. É um trígono bem calmo mesmo, e um pouquinho a Lua vai ficar um pouquinho fora de curso, pouco algumas horas, né? Porque o trígono entre Lua e Saturno é 4h30. Quando for 13h38, a Lua ingressa em Sagitário. Então, ela vai ficar boas horas, né? Nós vamos pegar a manhã toda com a Lua fora de curso, na quarta-feira. Para iniciativas não é bom, né? Vocês sabem. Mas como ela vem em Escorpião, eu penso que para manutenção de rotina até bem interessante, porque dá um controle, né? E a gente consegue realizar. É só não se movimentar com grandes coisas ali. Bom,
A lua ingressa em Sagitário e vai acrescentar movimento. Sagitário é signo do fogo, é mutável, vai animando o clima, vai criando bastante descontração, assim, vai criando uma movimentação cotidiana. Isso vai ser às 13h38 na quarta-feira. Só que depois que a lua ingressar em Sagitário na quarta, ela não tem novos aspectos. Ela vai ter um aspecto seguinte na quinta-feira. Na verdade, não é nem um aspecto, né? É uma conjunção que é aqui com Mercúrio. Vai acontecer em Sagitário, mas esse fluxo de dia a dia, esse fluxo para realização prática, assim, ele vai funcionando muito bem. Então, se a gente tem agilidade, as coisas se desenrolam com uma certa praticidade, há uma sensação das horas passarem um pouco mais rapidamente. Para conversas é bem dinâmico, é super interessante, né? Conversas, descontração, ele não tem aprofundamento. Enquanto a Lua estava em Escorpião, para atividades analíticas, de aprofundamento um pouco mais. Em Sagitário, não, é para fazer uma coisinha, sabe? Fazer várias coisas ao mesmo tempo, é um pouco mais dessa característica. E como o Mercúrio ele está num ponto do detrimento dele, né? Ele não está muito forte, mas há uma conjunção com a Lua também ali que não tem muita força. Essa agitação presente nas atividades cotidianas, ela vai comandando um pouco essa virada, né? De quarta para quinta-feira, né? Desde ali do início, né, quando a lua ingressa em Sagitário, no início da tarde, às 13h38, até amanhã da quinta, 7h01, é o momento perfeito da conjunção. E na quinta é só isso que temos, gente. Aí o que vai acontecendo é que a Lua vai começando a se aproximar, agora ela vai passar pela sequência de conjunções, né? Então ela vai passar, o próximo passo dela é essa conjunção com Vênus. Essa conjunção com Vênus vai ser na sexta-feira, no comecinho da tarde. Então, olha, a conjunção que acontece na quinta, 7h01, e depois a proximidade da Lua com Vênus vai trazendo mais do meio da tarde da quinta-feira em diante, que a gente vai percebendo o aumento da conjunção entre Lua e Vênus, tá? Mas isso vai fazendo com que a quinta-feira à tarde seja bastante agradável, super agradável, e a manhã da sexta também, madrugada, manhã da sexta também, super legal. Então, assim, vão ser dias prósperos, dias fáceis de levar as coisas, cotidianamente as coisas se desenrolam com facilidade, o humor geral é agradável e para as iniciativas super bom, né? Principalmente porque, assim, essa configuração em Sagitário, ela é descontraída, ela é rápida, ela é bem descomplicada, é fluência do fogo, né? Agora, só fiquem atentos, assim, para as novidades que forem surgindo, que às vezes a gente pensa que são grandes oportunidades. Porque, como Vênus está muito próxima do Sol, ela já está na fase da combustão, está oculta pelo Sol, nascendo no céu durante o dia. Essa conjunção ela pode deixar o clima um pouco agitado, né? Então, assim, essa descontração, essa empolgação, ela pode levar, às vezes, a essa percepção um pouco errônea, no restante vai ficando agradável. A conjunção entre Lua e Vênus é na sexta-feira, 13h19. Antes da Lua chegar à conjunção com o Sol, aí ela vai chegar a um estremecimento aqui com Saturno, que é uma quadratura. Aí a quadratura da Lua em Sagitário com Saturno em Peixes dá uma baixada um pouco nessa agitação. Mas não é só no clima, assim, que no ritmo, né, que diminui. Ela é uma quadratura que é um pouco sujeita a confusões, assim, mal entendidos, ela é um pouco perdida. Então, vocês vão precisar ter atenção na sexta-feira, porque o período da tarde vem da Lua conjunção Vênus combusta para a Lua quadratura Saturno. A Lua quadratura Saturno vai ser às 17h04. Então, esse clima meio confuso, meio parado, às vezes a atrapalhação com atraso nas coisas, mal entendidos, dá uma baixada assim na poeira, mas de uma forma não muito agradável, né? E também não é muito legal, porque você está no momento bem final do ciclo lunar, né? E a fase nova ela acontece com a Lua vindo de uma quadratura a Saturno, que não é exatamente bom. Depois também da fase nova, a gente tem a Lua fora de curso. Então, a Lua nova acontece entre dois momentos desagradáveis. Então, essa configuração à tarde, na tarde da sexta, ela é meio amolecida. Cautela, não é bom para iniciativas. Se vocês tiverem que lidar com atividades muito técnicas, vai precisar redobrar a atenção. Atividades assim que precisam que são muito minuciosas, assim que tem uma precisão, né? Muito importante, vai precisar ter cautela, porque isso aqui é bem impreciso, tá, gente? É o contrário da precisão.
aqui. Então, para essas atividades que necessitam de um olhar muito centrado, que precisam de concentração, podem sofrer um pouquinho, né? É muito confuso aqui. E aí as iniciativas não ficam boas porque são sujeitas a imprevisibilidades, a mal-entendidos, a atrasos e tudo mais. Então, ruim. Aí depois sim entra para o ciclo lunar novo. Vai ser às 22h43, tá? No momento que a Lua chega aqui ao mesmo grau que o Sol. E olha, acontece na casa 7. E como as sigias, né, luas novas e luas cheias, têm uma relação em fator coletivo, olha, veja essa turbulência aqui em Sagitário, né? Mercúrio, Vênus, Lua, Sol, na casa 7. Isso leva atenção lá para o lado de fora, então é exterior, tá? Tem uma relação com outros países. Mas vem com aquela, como eu falei para vocês, com a Lua se afastando da quadratura Saturno na casa 10. Então, fatores que relacionam questões governamentais do nosso país em relação a outros países, né, algum outro país, podem trazer esse clima meio estranho, né? Pode trazer. Ainda bem que Marte já mudou para Capricórnio, né, gente? Porque senão ele entraria nessa jogada, traria um pouco mais de agressividade, de tensão muito elevada. Eu penso que isso aqui é mal entendido, coisas faladas fora de contexto, atrapalhações, mas vai agitando, levando o clima lá do lado de fora de uma forma meio estranha, né? E como depois eu falei para vocês que a Lua vai ficar fora de curso, ela fica fora de curso algumas horas, né? Depois da fase nova. Então eu penso que isso tem muito a ver com atrapalhação. Talvez não, nada assim muito grave acontecendo entre os dois países, mas mal entendidos e completamente voltado para lideranças, né? Porque Lua nova envolve conjunção de Lua com Sol, então essa dinâmica que traz a quadratura de Saturno na casa 10 são esses comandantes de países que trazem essa agitação de maneira geral. Bom, o ascendente aqui é Gêmeos e o Mercúrio ele está aqui em 10 graus, não está combusto, não entrou ainda nos raios do Sol, está num ponto onde ele tem detrimento, mas assim, o olhar do povo está lá do lado de fora, então isso remete muito a eventos a condições de lideranças internacionais, me parece muito isso, tá, gente? Alguma agitação que ocorre lá do lado de fora, né? Então, pegou um pouco desse fator. E 22h43 é a fase nova, daí na sexta a gente não tem mais aspectos, depois desse momento, a Lua fica fora de curso, para iniciativas não é bom, até a 1h52 do sábado, tá? Daí ela vai ingressar em Capricórnio, e a Lua em Capricórnio ela fica no ponto do detrimento, mas olha, ela já ingressa em Capricórnio já próximo de Marte, então aquele perfil que eu falei para vocês de rispidez fica um pouco mais presente. Conjunção, quadratura, oposição com Marte, com Saturno, não é bom para nenhum planeta. Para a Lua também, não é bom. Então, a Lua ingressa em Capricórnio na conjunção com Marte, que vai ser às 9h42 do sábado, tá? Então, o sábado que vem, ele já vem com uma característica um pouco ríspida. Ela não é assim violenta, agitada, assim, sabe, super turbulenta, assim, de muito falatório, mas é muito seca, é muito bruta, é muito robusta, assim. Então, às vezes, o excesso da força, né, da coragem, acaba sendo um ponto também muito desafiador para a realização prática dos eventos, né? E, assim, só pelo fato de ser uma conjunção com Marte, já traz prejuízo para os assuntos relacionados a iniciativas, né? Grandes movimentos e tal. Então, é preciso você ser cauteloso, né? E tensão no clima, no humor geral, e às vezes ele fica muito ríspido, meio bruto, assim, as pessoas podem ficar um pouco mais com esse perfil, né? Na realização prática. E nós vamos encerrar a semana que vem com essa quadratura, né? Que coisa. Mas e depois que a Lua estiver aqui em Capricórnio, ela vai ter esse estilo aqui com Saturno, que está em Peixes, alivia um pouquinho mais, né? E depois ela vai ter uma posição no conjunto, não vai ser muito bom, não. Mas, enfim, aí na semana que vem eu volto, a gente conversa mais, mas na segunda-feira, durante todos os dias, eu vou reforçando as ideias cotidianamente e trazendo mais elementos, né, para cada um dos dias. Então, me acompanha aqui todos os dias, ativa a sua notificação lá em todos, para você não perder nada, que aí você vai analisando também o clima aqui junto comigo, tá bom?
É isso então, vou pedir para vocês deixarem aqui um like, os comentários e hyparem o vídeo e me acompanhar também lá pelo Instagram. Uma ótima semana para vocês, então até segunda-feira, então até mais.